Os gatos são criaturas enigmáticas, cercadas por uma aura de mistério que cativa a humanidade há milhares de anos. Sua personalidade única e comportamento intrigante fazem dos gatos animais especialmente fascinantes. Mas o que há por trás desse animal que desperta tanto fascínio e curiosidade? Por que, mesmo depois de tantos anos ao lado dos humanos, ainda temos tanto a aprender sobre eles? Bem, fique conosco até o final e você descobrirá segredos surpreendentes sobre o mundo dos gatos. Os gatos são conhecidos por sua independência, algo que contrasta com a imagem dos cães, sempre tão dependentes e obedientes aos donos. Essa independência, no entanto, não significa que eles não se importem com a nossa presença. Ao contrário, os gatos criam laços fortes com as pessoas, só que de um jeito mais reservado. É como se eles tivessem suas próprias regras para demonstrar afeto. Eles preferem observar, ficar ao seu lado de forma sutil e demonstrar carinho quando sentem que o momento é adequado. Para eles, o toque é um privilégio que se conquista, e não algo dado gratuitamente. Uma das características mais intrigantes dos gatos é sua habilidade de comunicação. Embora não possuam uma linguagem verbal como a nossa, eles encontram formas muito peculiares de se expressar. O famoso ronronar, por exemplo, é uma das maneiras que eles têm de demonstrar contentamento. Mas não se engane, o ronronar também pode significar que o gato está ansioso, estressado ou até mesmo doente. É uma espécie de linguagem multifuncional, cheia de nuances, que apenas quem convive muito tempo com esses felinos consegue decifrar com mais precisão. E você já reparou como os gatos têm uma postura quase majestosa? Isso vem de sua natureza predatória. Os gatos são caçadores por excelência, com um instinto afiado que se manifesta até mesmo nos gatos domésticos. Eles carregam essa herança selvagem, o que explica por que brincadeiras de caça, como perseguir objetos, são tão atraentes para eles. Esse comportamento não é apenas uma brincadeira, é uma forma de exercitar seu instinto natural. Quando vemos um gato perseguindo uma bolinha ou uma pena, estamos observando um resquício de sua ancestralidade, um eco de um tempo em que caçar era uma questão de sobrevivência. A visão dos gatos também é algo extraordinário. Eles possuem uma capacidade de enxergar no escuro que os torna caçadores noturnos extremamente eficientes. Seus olhos são adaptados para captar a menor quantidade de luz, permitindo que eles se movimentem com facilidade em ambientes escuros. Esse sentido aguçado é um dos fatores que garantiu sua sobrevivência ao longo dos séculos. Além disso, os olhos dos gatos têm uma beleza peculiar, quase hipnotizante. Suas pupilas, que se ajustam de acordo com a intensidade da luz, contribuem para essa aparência misteriosa e atraente. Outro aspecto interessante dos gatos é sua audição. Eles possuem um ouvido altamente sensível, capaz de captar sons em frequências que nós, humanos, mal conseguimos imaginar. Isso faz com que eles detectem até mesmo os menores movimentos de presas em potencial ou o som de algo se aproximando. Esse sentido aguçado também pode explicar por que os gatos são tão seletivos com o que os rodeia. Um barulho alto, por exemplo, pode ser extremamente desconfortável para eles, fazendo com que procurem imediatamente um local seguro. Mas e sobre o olfato dos gatos? Esse é outro sentido muito apurado nesses felinos. Eles possuem um órgão especial chamado órgão de Jacobson, localizado no céu da boca, que ajuda a intensificar o sentido do olfato. Quando um gato ergue os lábios e fica com a boca ligeiramente aberta, ele está usando esse órgão para captar e interpretar cheiros. É como se eles tivessem uma segunda forma de olfato, mais sofisticada. Esse comportamento, chamado Fleming, é muito comum, e quem já viu um gato fazendo isso sabe como é engraçado e intrigante. Outro ponto fascinante sobre os gatos é o seu comportamento em relação ao território. Diferente dos cães, que geralmente são territoriais em relação ao dono, os gatos são territoriais com o espaço. Eles marcam o ambiente, esfregando o rosto e o corpo em móveis e objetos. Esse é um jeito de espalhar seu cheiro e deixar claro que aquele local pertence a eles. Portanto, quando um gato esfrega a cabeça em você, ele está não apenas demonstrando carinho, mas também marcando você como parte do seu território. É uma forma de dizer que você faz parte do mundo dele.
A famosa habilidade dos gatos de cair de grandes alturas é algo que intriga cientistas e donos há muito tempo. Esse fenômeno, conhecido como o reflexo de endireitamento, permite que os gatos reajam rapidamente para se reposicionar no ar e aterrissar em pé. Isso não significa que eles sejam invulneráveis a quedas, mas, certamente, possuem uma habilidade impressionante que ajuda a evitar ferimentos graves. Seus ossos flexíveis e a musculatura bem desenvolvida também contribuem para essa capacidade de absorver impactos. É como se eles fossem verdadeiros acrobatas da natureza. Outra característica que destaca os gatos é a sua habilidade de adaptação. Embora sejam animais que prezam por rotina, os gatos também conseguem se ajustar a novas situações e ambientes. Eles são capazes de se aclimatar a mudanças, mesmo que de forma gradual. Isso se reflete até no modo como convivem com outros animais e pessoas. Se um gato sente que está seguro, ele se adapta mais facilmente, mesmo que inicialmente pareça resistente. Esse comportamento é parte da sua sobrevivência, pois se adaptar é fundamental para qualquer ser que precisa lidar com desafios constantes. Por fim, não podemos deixar de falar sobre a incrível longevidade dos gatos. Um gato doméstico pode viver em média de 12 a 15 anos, mas alguns chegam a ultrapassar os 20 anos. Isso é resultado de uma combinação entre o cuidado que recebem, sua resistência natural e, claro, os avanços na medicina veterinária. Quanto mais bem cuidados são, mais tempo eles permanecem ao nosso lado. E com essa longevidade, vem também a maturidade. Muitos donos relatam que, conforme os gatos envelhecem, eles se tornam mais calmos e afetuosos, como se compreendessem a importância de cada momento. A convivência com gatos nos ensina muito sobre paciência, respeito e independência. Eles nos mostram que o afeto não precisa ser explícito ou constante para ser genuíno. Os gatos têm um jeito próprio de demonstrar amor, e aprender a interpretar esses sinais é uma jornada que só quem compartilha a vida com esses felinos pode entender. E, no final, percebemos que os gatos, com sua postura enigmática e carinhosa, preenchem nosso lar com uma companhia silenciosa, mas que faz toda a diferença. São amigos que respeitam nosso espaço, ao mesmo tempo em que nos conquistam com seu jeito único e especial. E para quem convive com gatos, sabe que, apesar do seu jeito independente, esses pequenos felinos se tornam parte fundamental da vida. Eles nos acompanham em momentos de tranquilidade e em dias mais agitados, oferecendo sempre uma presença que é ao mesmo tempo distante e profundamente acolhedora. Talvez, esse seja o maior mistério dos gatos, como eles conseguem, sem dizer uma palavra, fazer com que nos sintamos tão próximos deles. Olá, pessoal! Bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal. Hoje vamos falar sobre um dos animais mais adorados do planeta, o cachorro. Você sabia que os cães são considerados os melhores amigos do homem há milhares de anos? Neste vídeo, vamos explorar algumas raças fascinantes e compartilhar curiosidades incríveis que talvez você ainda não conheça. Fique até o final, porque a última curiosidade vai te surpreender. Vamos começar com uma raça que encanta muita gente pelo seu tamanho e personalidade, o Pug. Esses cães, com seus olhos grandes e focinho achatado, são conhecidos por serem extremamente carinhosos e engraçados. O Pug tem uma história que remonta à China antiga, onde era um companheiro favorito dos imperadores. Uma curiosidade interessante é que eles roncam enquanto dormem, e isso acontece devido ao seu focinho curto. Mesmo que o ronco possa parecer engraçado, ele faz parte do charme desses pequenos amigos, e não se engane pelo tamanho. Os Pugs adoram estar ao lado de seus donos e são cheios de energia. Agora, vamos falar de uma raça que é mundialmente conhecida por sua inteligência, o Border Collie. Considerados por muitos como a raça mais inteligente de todas, esses cães foram criados para pastorear ovelhas. Eles têm uma energia praticamente inesgotável e precisam de atividades que desafiem sua mente e corpo. Uma curiosidade incrível é que um Border Collie, chamado Chaser, aprendeu mais de 1000 palavras, conseguindo identificar brinquedos e realizar comandos complexos.
É como se eles pudessem entender uma língua própria. Portanto, se você procura um cão que esteja sempre pronto para aprender, o Border Collie pode ser a escolha perfeita. Agora vamos para uma das raças mais populares e queridas, principalmente para famílias, o Labrador Retriever. Esses cães são conhecidos por sua natureza amigável e comportamento brincalhão. Labrador Retrievers são excelentes companheiros e são frequentemente treinados para serem cães-guia, cães de terapia e até farejadores. Você sabia que labradores têm uma habilidade natural para nadar? Eles têm patas ligeiramente membranosas que os ajudam a nadar melhor do que a maioria dos cães. Além disso, são famosos por sua capacidade de carregar objetos com a boca sem machucá-los, graças ao seu soft mouth. E claro, eles adoram brincar de buscar, o que faz jus ao nome Retriever. Agora que falamos de algumas raças, que tal algumas curiosidades que muitos não sabem sobre os cães? Por exemplo, você sabia que os cães têm aproximadamente 300 milhões de receptores olfativos no nariz, enquanto nós, humanos, temos apenas 6 milhões? Isso faz com que eles sejam incríveis em detectar cheiros, até mesmo doenças em humanos como o câncer e a diabetes. Além disso, os cães também possuem a capacidade de sentir o tempo passar, percebendo rotinas e mudanças, o que explica por que eles sabem exatamente quando é hora de passear ou quando você vai chegar em casa. E aí, gostaram de saber um pouco mais sobre essas raças e curiosidades dos nossos amigos de 4 patas? Cães são seres incríveis, cheios de amor e personalidade, e cada um deles tem algo único para nos oferecer. Se você gostou desse vídeo, não esqueça de deixar um like, se inscrever no canal e compartilhar com seus amigos. E claro, conte para a gente nos comentários qual é a sua raça favorita. Nos vemos no próximo vídeo. Se você já observou um hamster, talvez tenha notado que esses pequenos roedores têm uma energia incrível e parecem estar sempre em movimento. Isso acontece porque os hamsters são animais noturnos, o que significa que eles estão mais ativos durante a noite, enquanto passam boa parte do dia dormindo. Essa característica é um dos fatores que tornam os hamsters tão fascinantes. Imagine um animal tão pequeno e aparentemente simples, mas que guarda diversos segredos em seu comportamento e na maneira como se adapta ao ambiente em que vive. Os hamsters, apesar do tamanho reduzido, têm uma estrutura de vida muito interessante. Eles são extremamente organizados e até mesmo estratégicos. Em seu habitat natural, que abrange desde regiões desérticas até florestas temperadas, eles precisam ser cautelosos e prontos para sobreviver. Isso influencia diretamente na forma como eles se comportam quando estão em cativeiro, como animais de estimação. E é claro que essa adaptação ao cativeiro trouxe diversas curiosidades e algumas dificuldades também. Esses pequenos roedores possuem um hábito peculiar, a coleta e armazenamento de alimentos. Se você já teve um hamster, deve ter notado que ele parece sumir com a comida. O que acontece é que, em seu habitat natural, os hamsters são forçados a estocar alimentos para os períodos em que a comida é escassa. É por isso que, mesmo em cativeiro, eles mantêm esse comportamento. Ao encontrar comida, eles não comem tudo de uma vez, eles a levam para um canto específico de sua gaiola e criam ali um verdadeiro armazém. Essa é uma maneira inteligente de garantir que sempre terão algo para comer caso surja alguma dificuldade para encontrar alimentos no futuro. Outro aspecto interessante é que os hamsters possuem bolsas em suas bochechas que funcionam como verdadeiras mochilas. Essas bolsas são flexíveis e podem se expandir bastante, permitindo que eles carreguem grandes quantidades de comida ou até mesmo pequenos objetos. O mais impressionante é que, quando o hamster sente que está em segurança, ele despeja tudo o que guardou nas bochechas em seu esconderijo. Esse comportamento de armazenar alimentos é uma característica instintiva e reforça o quanto esses animais são adaptáveis e organizados.
Falando em adaptação, é interessante pensar que, no ambiente doméstico, os hamsters também precisam de um espaço adequado para viverem de forma saudável. Por serem animais extremamente ativos, uma gaiola pequena pode causar tédio e até mesmo estresse. É comum ver hamsters girando em suas rodas, e isso não é apenas um passatempo, é uma forma de gastar a energia acumulada, especialmente porque, em um ambiente natural, eles passariam boa parte do tempo explorando e se movimentando. Portanto, oferecer uma gaiola espaçosa com brinquedos e tubos para escalar é essencial para que o hamster tenha uma vida mais satisfatória e ativa. Esses roedores são conhecidos também por sua excelente audição e olfato. Os hamsters não enxergam muito bem, então dependem bastante desses dois sentidos para explorar o ambiente e localizar comida ou até mesmo identificar possíveis ameaças. Aliás, é por isso que muitas vezes você verá um hamster farejando o ar, como se estivesse tentando captar o que está ao redor. Esse sentido do olfato é altamente desenvolvido e permite que eles reconheçam outros hamsters e até memorizem cheiros específicos. Além disso, os hamsters são animais bastante territoriais. Eles preferem ter um espaço próprio e bem definido. Quando estão na natureza, criam túneis e pequenos esconderijos onde vivem sozinhos. Isso pode ser uma surpresa para quem pensa que os hamsters são sociáveis. Na verdade, esses roedores são solitários por natureza e preferem não dividir seu espaço com outros hamsters. É por isso que muitos especialistas recomendam que eles sejam mantidos sozinhos em cativeiro. Colocar dois hamsters juntos, especialmente se forem da mesma espécie, pode resultar em brigas. Eles são defensores de seu espaço e podem ser muito protetores, demonstrando comportamentos agressivos para garantir sua área. Outro ponto curioso é que, mesmo sendo animais que amam a solidão, os hamsters criam laços com seus donos. Eles podem reconhecer a voz e o cheiro das pessoas que cuidam deles e, com o tempo, podem se tornar bastante amigáveis. Embora isso não signifique que vão demonstrar afeto como um cão ou um gato, eles podem se aproximar, permitindo que você os pegue ou até pedindo por petiscos. Essa conexão sutil é o que faz os hamsters serem tão especiais como animais de estimação. Porém, é importante entender que, apesar de todo o carinho que os donos possam ter, hamsters são sensíveis e requerem cuidado no manejo. Como são pequenos e têm ossos frágeis, qualquer movimento brusco pode machucá-los. Por isso, é sempre recomendado que se tome cuidado ao segurá-los, mantendo um ambiente seguro e tranquilo para evitar que se assustem. Quando falamos sobre a saúde de um hamster, é essencial destacar a necessidade de uma dieta equilibrada. Muitos donos têm a ideia errada de que esses animais podem comer qualquer tipo de comida, o que não é verdade. Eles têm necessidades específicas, e uma dieta rica em fibras, proteínas e vitaminas é fundamental para que tenham uma vida longa e saudável. Embora adorem sementes e grãos, uma alimentação balanceada, que inclua frutas e legumes específicos, é vital para evitar problemas de saúde. Um fato interessante é que os hamsters são animais de vida curta, geralmente vivendo de 2 a 3 anos. Isso significa que, embora sua companhia seja breve, cada momento com eles é especial. Justamente por essa vida curta, eles crescem e amadurecem rapidamente, o que torna o tempo ao lado deles ainda mais importante. Um dos aspectos mais fascinantes do hamster é sua capacidade de adaptação ao ambiente. Embora sua expectativa de vida seja curta, eles parecem se ajustar rapidamente a novos lugares e se adaptar a mudanças. Isso se deve, em parte, ao fato de que são roedores resilientes e que evoluíram para sobreviver em diversos ambientes. No entanto, a adaptação ao cativeiro traz alguns desafios. Por exemplo, embora sejam animais que se movem bastante na natureza, a vida em uma gaiola pode limitar seus instintos naturais, o que demanda cuidados extras dos donos para manter os hamsters saudáveis e ativos. É aí que entram os brinquedos e acessórios para a gaiola. Uma roda de exercícios é praticamente obrigatória para quem tem um hamster, pois é nela que eles conseguem gastar boa parte de sua energia. Mas o que muitos não sabem é que a roda precisa ter um tamanho adequado para o hamster, pois, se for muito pequena, pode causar problemas na coluna e prejudicar a saúde do animal. Além disso, tubos, rampas e outros brinquedos também são essenciais, pois ajudam a simular o ambiente natural, onde ele cavaria túneis e exploraria o território.
Essa simulação do habitat natural, mesmo dentro de uma gaiola, pode fazer uma diferença significativa no bem-estar de um hamster. Outro ponto que chama a atenção é o hábito dos hamsters de cavar e enterrar objetos. Isso faz parte do seu instinto natural de proteção e de criação de um espaço seguro. Na natureza, os hamsters constroem túneis e tocas para se proteger de predadores e das condições climáticas. Mesmo em uma gaiola, eles tentam reproduzir esse comportamento. É comum vê-los mexendo na cama de papel ou serragem, tentando criar um pequeno ninho ou esconderijo. Permitir que tenham materiais adequados para cavar e construir é essencial para que possam expressar esses instintos e se sentirem mais confortáveis no ambiente em que vivem. Um fator que merece atenção é a temperatura do ambiente. Os hamsters são sensíveis a mudanças bruscas de temperatura, e, em climas muito frios ou muito quentes, podem sofrer bastante. Em dias quentes, é importante garantir que a gaiola fique em um lugar fresco, longe da luz direta do sol, pois o calor excessivo pode causar desidratação e até insolação no animal. Já em temperaturas muito baixas, eles podem entrar em um estado de hibernação temporária, que pode ser perigoso se o ambiente não for adequado. Por isso, a temperatura ideal para os hamsters deve ser mantida entre 18 e 24 graus Celsius, para que eles estejam sempre confortáveis e saudáveis. Os hamsters têm também um ciclo reprodutivo rápido, o que, em seu habitat natural, é uma vantagem para a sobrevivência da espécie. Em cativeiro, porém, isso pode ser um desafio. Caso um casal de hamsters seja mantido junto, é muito provável que se reproduzam frequentemente. É por essa razão que, para quem não deseja lidar com a reprodução, é melhor manter hamsters em gaiolas separadas. As fêmeas podem ter várias ninhadas ao ano, com cada ninhada gerando uma média de 4 a 8 filhotes. Isso requer atenção especial, pois uma quantidade elevada de hamsters em uma mesma gaiola pode gerar conflitos e dificultar a criação em um ambiente doméstico. O comportamento dos hamsters em relação ao sono é também uma curiosidade interessante. Sendo animais noturnos, eles dormem boa parte do dia e, muitas vezes, estão mais ativos durante a noite. Para os donos, isso pode ser um detalhe importante, pois significa que a gaiola do hamster não deve ser colocada em um quarto onde as pessoas dormem, já que ele pode fazer bastante barulho à noite, ao correr na roda ou cavar. Essa característica de sono não convencional pode ser surpreendente para quem nunca teve um hamster antes, mas faz parte de sua natureza. Outro ponto que muitas vezes passa despercebido é a forma como os hamsters se limpam. Eles são conhecidos por serem animais muito higiênicos e passam uma boa parte do tempo se limpando. Ao contrário do que se pode pensar, hamsters não necessitam de banho com água, pois isso pode causar estresse e problemas de saúde. Em vez disso, eles mantêm a própria higiene lambendo o corpo e esfregando as patas no rosto e no pelo. Em cativeiro, um pouco de areia específica para hamsters pode ser oferecida para que eles se revirem nela, o que ajuda na manutenção de sua pelagem. Esse banho seco é ideal e seguro, permitindo que o hamster continue sua rotina de higiene sem interferência externa. A alimentação do hamster também é um aspecto que requer atenção. Em seu habitat natural, eles se alimentam de uma grande variedade de sementes, grãos, frutas e vegetais. No ambiente doméstico, é essencial oferecer uma dieta equilibrada que atenda a essas necessidades. Além das misturas de sementes vendidas em lojas de animais, frutas como maçã e cenoura podem ser oferecidas, mas com moderação. É preciso evitar alimentos ricos em açúcar ou gordura, pois podem causar obesidade e problemas de saúde. Cada refeição deve ser cuidadosamente pensada para garantir que o hamster receba todos os nutrientes necessários para a sua saúde. Algo que poucas pessoas sabem é que os dentes dos hamsters crescem continuamente ao longo de sua vida. Isso significa que, para manter os dentes saudáveis e evitar que cresçam demais, é essencial que o hamster tenha materiais duros para roer, como pedaços de madeira específicos para roedores. Esse hábito de roer ajuda a desgastar os dentes, mantendo-os no tamanho adequado e prevenindo dores ou complicações. Esse comportamento é mais um exemplo de como os instintos do hamster ainda estão muito presentes mesmo quando vivem em ambientes domésticos. Além do cuidado com a saúde física, é importante estar atento ao bem-estar mental do hamster.
Por serem animais ativos, eles podem se sentir entediados e frustrados se não tiverem atividades suficientes para fazer. Esse tédio pode levar a comportamentos destrutivos, como morder as grades da gaiola ou se tornar hiperativos. A introdução de novos brinquedos, diferentes tipos de comida e até mudanças na disposição dos itens dentro da gaiola pode ajudar a estimular a curiosidade e manter o hamster engajado. Os hamsters também têm uma excelente memória espacial. Em seu habitat natural, eles precisam memorizar o caminho para suas tocas e os locais onde armazenaram comida. Em um ambiente doméstico, eles aplicam essa mesma habilidade. Se você reorganizar a gaiola ou mudar os brinquedos de lugar, o hamster pode passar um tempo explorando e se readaptando. Isso mostra que, mesmo em cativeiro, eles mantêm suas habilidades instintivas, sempre buscando entender e se adaptar ao espaço ao redor. Algo fascinante é que os hamsters também conseguem identificar os donos pelo cheiro e pelo som da voz. Com o tempo, eles podem reconhecer o dono e até reagir à sua presença de maneira específica, como se aproximando ou subindo na mão. Essa é uma forma de conexão sutil, mas que demonstra a capacidade dos hamsters de desenvolver familiaridade com quem cuida deles. Outro comportamento intrigante dos hamsters é o de armazenar comida em suas bochechas. Essas bolsas nas bochechas podem se expandir bastante, permitindo que carreguem grandes quantidades de alimentos para seus esconderijos. Na natureza, essa habilidade é vital para a sobrevivência, pois os ajuda a coletar comida suficiente para momentos de escassez. Em cativeiro, eles mantêm esse comportamento instintivo, mesmo que tenham comida à disposição. É comum ver hamsters pegando sementes e outros alimentos e guardando em algum cantinho da gaiola, como se fosse uma reserva para emergências. Essa característica curiosa acaba divertindo os donos e mostrando como eles preservam seus hábitos naturais. Além disso, cada hamster possui uma personalidade única. Alguns podem ser mais tímidos e preferir se esconder, enquanto outros são extremamente curiosos e ativos. Essa variedade de temperamentos torna cada hamster especial e único. O processo de socialização é essencial para entender o comportamento de cada um. Passar tempo com o hamster, respeitar o tempo dele e se adaptar à sua personalidade pode ser recompensador. Para donos dedicados, esse processo de ganhar a confiança do hamster e vê-lo responder positivamente é uma das maiores satisfações. Embora sejam animais pequenos, os hamsters também expressam sinais de emoções. Comportamentos como roer as grades da gaiola, correr excessivamente na roda ou se esconder podem indicar que o animal está estressado ou ansioso. Um ambiente calmo, sem barulhos intensos, e um espaço onde ele possa se esconder podem reduzir esses sinais de estresse. Conhecer e observar o comportamento do hamster é fundamental para identificar o que ele precisa. Eles podem ser sensíveis a mudanças e, muitas vezes, precisam de tempo para se adaptar a novas rotinas ou ambientes. A relação entre hamsters e humanos é bastante especial, mas exige paciência. Como são animais naturalmente independentes e mais solitários, nem todos vão querer interação constante com o dono. Ainda assim, com o tempo e o respeito aos seus limites, muitos hamsters aprendem a confiar e se sentem seguros ao interagir. Esse vínculo é construído gradualmente e exige consistência e gentileza, especialmente nos momentos de manejo. O ideal é sempre oferecer a mão para o hamster antes de pegá-lo e, se ele demonstrar desconforto, esperar para tentar novamente em outro momento. Esse respeito ao espaço e ao tempo do animal fortalece a confiança entre o hamster e o dono. Os hamsters, por serem animais pequenos e rápidos, também têm uma visão peculiar. Eles enxergam muito bem no escuro e possuem uma visão de campo ampla, o que os ajuda a perceber movimentos ao redor. Contudo, eles têm dificuldades para ver de perto e, por isso, se guiam bastante pelo olfato. Eles são extremamente sensíveis a cheiros e conseguem identificar as pessoas e o ambiente ao seu redor principalmente por esse sentido. Essa habilidade os ajuda a se orientar e também a reconhecer quando estão em segurança. Por isso, é recomendável que o dono sempre lave as mãos antes de interagir com o hamster, para evitar que cheiros estranhos deixem o animal desconfortável. Apesar de sua vida curta, que geralmente varia de 2 a 3 anos, os hamsters deixam uma marca significativa na vida dos donos.
Essa experiência ensina sobre responsabilidade, paciência e até a lidar com o ciclo natural da vida. Muitas crianças têm o hamster como seu primeiro animal de estimação, e isso pode ser uma forma de aprender sobre o cuidado e a empatia por outro ser vivo. Para os adultos, o hamster é uma companhia que, embora silenciosa, traz alegria e um senso de tranquilidade. É uma experiência de cuidado que conecta o dono a um animal que, mesmo pequeno, possui uma personalidade marcante e singular. Por fim, cuidar de um hamster não envolve apenas alimentá-lo e mantê-lo em uma gaiola, envolve criar um ambiente em que ele possa expressar seus comportamentos naturais, onde possa cavar, roer, correr e explorar. Com atenção e dedicação, é possível oferecer uma vida rica e saudável para esses pequenos roedores. Entender o que eles precisam e respeitar sua natureza é a chave para uma relação positiva e para o bem-estar do hamster.